Olá, eu sou o pastor Moisés e quero falar de um assunto que tem me incomodado muito. Eu estou preocupado com o nosso país, com o nosso Brasil. Estou preocupado também com muitas coisas que têm acontecido no mundo, mas principalmente com o meio cristão. O que está acontecendo com o povo cristão desse país? O que está acontecendo com o povo que se diz fazer parte do corpo de Cristo? Eu tenho visto pessoas falando que são defensoras do planeta, jogando inúmeras porcarias para destruir o planeta. E fazendo os gastos absurdos com coisas que não produzem nada. E tenho visto também, por outro lado, cidades sendo devastadas aí por vendavais, tempestades, famílias desamparadas, famílias perdendo pessoas. E eu olho para tudo isso e fico procurando a igreja no meio disso. E eu não estou encontrando a igreja no meio disso. Eu estou encontrando um povo que se diz cristão se posicionando de lado A ou de lado B, mas se posicionam como, desculpa a minha forma de expressar, mas se posicionam como hipócritas. Estão do lado A ou do lado B, mas só de palavras, não tem atitude, não tem posicionamento. Pessoas que se dizem servir ao Senhor, mas pessoas que estão completamente envolvidas com as coisas do mundo e as coisas do Senhor estão ficando de lado. Eu vejo pessoas buscando vitórias no Senhor, mas nenhuma buscando servir ao Senhor. Eu vejo pessoas que se dizem adoradores do Senhor, que são aqueles adoradores emotivos dentro dos templos, mas quando sai do templo, eles não representam nada da essência de Cristo na vida deles. Eles se envolvem com o mundo de tal forma que a essência da palavra do Senhor ou a essência de Cristo Jesus não faz parte. Pessoas que estão se misturando com aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Eu tenho visto líderes evangélicos usar os púlpitos da igreja para apresentar político A ou B. E sendo que a igreja do Senhor, só especificando, nós somos a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. Quando nós reunimos em um templo, nós nos reunimos para adorar e cultuar ao Senhor. E as pessoas pegam essas reuniões que seriam para adorar o Senhor, estão fazendo delas palanques políticos, palcos de grandes shows. As igrejas virou espetáculos de cores, de luzes, onde leva as pessoas às lágrimas, a emoções fortíssimas. Mas quando as pessoas saem dali, elas estão vazias, porque elas não têm a essência da palavra do Senhor. A palavra do Senhor ficou de lado. As próprias músicas que são cantadas nas igrejas são músicas que colocam Deus como servo nosso. Como assim, se Deus, se você está sofrendo, mas fica tranquilo, que Deus vai pegar na sua mão, vai tirar você disso aí e vai te dar a vitória. Fica tranquilo, que você não pode passar por aflição, e sendo que a Bíblia fala assim, no mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não queremos ter margem de sofrimento, nós não queremos ter margem de dificuldade. Por isso a igreja está se misturando com o mundo. A igreja, em vez de fazer a diferença no mundo, não, ela está se igualando ao mundo. As pessoas, os grandes líderes evangélicos, aqueles que estão bem financeiramente falando, parece que eles sentaram em um trono e ali eles estão muito bem estabelecidos. Então, o que acontecer fora daquilo ali não interessa para eles. Eles acham, esses grandes líderes, eles acham que eles são grandes mesmos, que eles não dependem de nada. Eles esqueceram que a obra não é deles, a obra é do Senhor. A obra é de Deus. Eles acham que eles podem mandar e desmandar e não é bagunçado assim não. Vocês têm que voltar para a essência da palavra do Senhor. Nós temos que fazer diferença no mundo. Não adianta ficar fazendo escolhas erradas e querer culpar Deus.
Por que o nosso Brasil, nosso país está essa bagunça? O nosso país está bagunçado porque nós estamos fazendo as escolhas erradas. E estamos sem entender, nossa, por que isso aconteceu? Mas se nós escolhemos errados, os frutos também serão errados. As consequências das nossas escolhas, elas são nossas. E vou dizer mais. Quando nós escolhemos errado, nós prejudicamos não só nós prejudicamos outros. Nós permitimos que outros que não têm nada a ver com as nossas escolhas colham frutos ruins. E até quando a igreja vai se comportar desse jeito? Até quando o povo cristão vai se comportar desse jeito? Eu fico impressionado com o posicionamento do povo que se diz cristão. Eu sou da igreja fulano de tal, eu sou da igreja da denominação tal, o meu pastor não deixa eu fazer isso, o meu pastor não deixa eu fazer aquilo. E Deus, meu querido, placa de igreja não vai te salvar. Pastor não te salva. A função do pastor é levar a palavra do Senhor, assim como a sua função também. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. A igreja hoje, em vez de facilitar o acesso das pessoas à essência da palavra do Senhor, a igreja dificulta. A igreja coloca um monte de regrinhas, costumes, que não tem amparo da palavra do Senhor, mas ela coloca um monte de regrinhas e costumes para dificultar as pessoas de se aproximar do Senhor. Tem uns que falam assim: olha, eu já fiz muito, hoje eu estou muito cansado. Meu querido, você está muito cansado? Já imaginou se Deus cansasse também de nós? Já imaginou se Deus desistisse de nós? Já pensou nisso, meu querido? Você está olhando para o seu cansado, para a sua situação, você está muito bem confortável aí na sua cadeirinha. Você está muito bem confortável olhando tudo isso. Aqueles que não fizeram nada, que se vire. Eu já fiz, você tem que fazer, você continua tendo que fazer. Você não pode ficar de uma forma confortável olhando as coisas à sua volta desabar. Não é assim que funciona. A palavra de Deus, ela não nos orienta nisso aí. A palavra de Deus não se aplica nisso aí. Recentemente uma senhora converteu, chegou para a igreja, ela abriu o coração para o Senhor, recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, e teve a vida dela ali transformada, que foi uma bênção de Deus. Mas quando ela chegou na igreja, que ela queria batizar, ela queria fazer parte, participar da ceia do Senhor, ela queria participar do corpo de Cristo, ela queria estar ativa na igreja, presente na igreja. O que a igreja fez? A igreja foi lá e crap nela. Não pode. Por que não pode? Porque foram olhar a vida dela e ela não era casada oficialmente. Ela vivia com um homem, mas não era casada oficialmente. Ela vivia com esse homem há 30 anos. Mas não era casada oficialmente. Aí, para ela participar da igreja, ela tinha que se casar oficialmente para ela poder participar da igreja. Meu querido, a palavra de Deus, ela fala assim, olha, a mulher, ela ganha o marido pelo seu testemunho, e o marido vai ganhar a sua esposa pelo testemunho. Da mesma forma. E a igreja veio de instruir ela e trazer ela, abraçar ela, manter ela no corpo de Cristo. A igreja pega e afasta ela. A igreja afasta por causa das suas regrinhas, por causa dos seus costumes. A igreja dificulta as pessoas de ter acesso à essência da palavra do Senhor na sua totalidade, mas escancara as portas para aquilo que é errado, para que entre dentro das igrejas. Pega os púlpitos das igrejas e tornam eles grandes palcos políticos, grandes palanques políticos. Pega as igrejas e joga um monte de luzes e cores ali, e instrumentos, nossa, extraordinário, coisa maravilhosa ali de instrumentos, músicas que mexem com a emoção da pessoa, mas músicas que não falam de adoração ao Senhor, ou que não mostram adoração ao Senhor. Só mostra a glória do homem, a essência do homem. Não mostra a essência de Deus na vida das pessoas. E as igrejas estão se envolvendo com isso e trazendo tanta coisa errada para dentro das igrejas. E depois fica questionando, o que nós fazemos? O que nós
o que nós temos feito para que as coisas estejam dessa forma? Ué, meu querido, nós estamos longe da essência da palavra de Deus. E até quando nós vamos ficar longe da essência da palavra do Senhor? Ah, mas eu cresci assim, eu sou dessa forma e eu não consigo mudar. Você consegue sim. Você consegue sim, basta você querer isso diante de Deus. A mudança, ela tem um princípio nosso. Deus nos dá essa liberdade. Nós precisamos de mudar. Nós não precisamos ficar esperando que a mudança desabe sobre a nossa cabeça, que ela caia sobre a nossa cabeça. Não, meu querido, nós precisamos de nos posicionar como cristão e fazer as mudanças necessárias. Se eu estou em caminhos errados, o que eu tenho que fazer? Largar esses caminhos errados. Se aquilo que eu estou fazendo prejudica a minha família, opa, então eu tenho que repensar. Eu preciso de mudar. Se aquilo que eu faço prejudica a essência da minha casa, opa, então peraí, calma, eu tenho que mudar. Não é porque eu simpatizo com partido A ou B que eu tenho que continuar. Não, meu querido, eu tenho que continuar naquilo que é justo, naquilo que é certo, naquilo que procede da palavra do Senhor. Eu estou cansado de ver tanta hipocrisia dentro da igreja, tanto fingimento dentro da igreja. Eu estou cansado das pessoas chegarem dentro da igreja competindo uma com a outra. Quem prega melhor, quem fala melhor, quem ora mais tempo, quem canta melhor, quem toca melhor. O que é isso, meu querido? A igreja é um local de adoração ao Senhor. E eu não posso ficar acomodado na minha razão e os outros que se viram. Não é assim não, meu querido. Eu preciso de fazer a diferença. Eu preciso de me envolver, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que mostrar aquilo que é justo. Eu não posso concordar com aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Não posso. Eu não posso entender como bom aquilo que é mal. Não posso. Quando Jesus foi levado para ser tentado, o inimigo tentou ele dentro da palavra, usando a própria palavra. Mas Cristo resistiu ele e falou para ele se arredar, se retirar. Porque a nossa adoração tem que ser ao Senhor. E o que nós temos feito? Em vez da gente falar para o inimigo se retirar, nós temos falado para o inimigo, fica aqui dentro da igreja. Ajuda a gente a gerar mais confusão, mais contenda dentro da igreja. Ajuda a gente a continuar fazendo escolhas erradas. E até quando vai ser assim? Até quando vai ser dessa forma? Até quando vai ser desse jeito? Eu preciso de me posicionar. Eu estou preocupado com o meu país? Sim, eu estou preocupado com o meu país. Eu estou orando pelo meu país? Eu estou orando pelo meu país. Mas eu preciso ir além disso. Eu preciso de me posicionar. Isso aqui não é só um desabafo, meu querido, meu não. Isso aqui é minha razão cristã. Eu preciso ser um cristão autêntico. Eu não posso ser hipócrita. Eu não posso ser fingido. Eu não posso ser falso. Eu não posso entender que se eu estou bem, o resto que se lasque. Eu não posso ser assim. A palavra de Deus fala que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Como eu mesmo. Não adianta eu amar o meu próximo com fingimento, com falsidade, com hipocrisia. Até quando as coisas vão ser desse jeito? Até quando as coisas vão continuar desse jeito? É hora de acordar, meu querido. É hora de acordar. É hora da gente olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Isso aconteceu com o profeta Samuel. No momento que ele disse para o Senhor, eis-me aqui, Deus falou com ele. Porque Deus estava chamando ele, mas ele não ouvia a voz do Senhor como deveria ouvir. E o que tem acontecido com a igreja do Senhor Jesus? A igreja do Senhor está ouvindo a voz do Senhor, mas não atende a voz do Senhor. Não se dispõe. Não se dispõe. Não diz para o Senhor, eis-me aqui para fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo. Nós queremos vitórias, milagres, nós queremos coisas maravilhosas na nossa vida, mas o que nós temos feito, meu querido? Nós estamos longe daquele que pode fazer tudo isso nas nossas vidas.
Do que adianta ter o templo lotado de pessoas, mas se elas estão vazias da essência da palavra do Senhor? Eu vejo muita gente falando assim, olha, fulano de tal desviou da igreja, fulano de tal desviou. Meu querido, não existe desviar. A palavra de Deus diz assim, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Isso é palavra do Senhor. De maneira nenhuma. Não é que a pessoa desviou, ele não teve um encontro real com Cristo. Porque o que a igreja realmente tem apresentado é razões pessoais e não Cristo Jesus. Hoje Deus virou como se fosse como é que eu vou falar aqui? Um office boy. Ele tem que fazer tudo que a gente manda. Nós começamos a dar ordens para Deus o tempo inteiro. Ah, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. Opa, meu querido. Nós estamos invertendo os papéis. Nós somos servos e nós temos que servir. Nós temos que servir. Deus, ele é Senhor, ele é soberano. Tem líderes, pessoas que estão chamando Deus de você. Que falta de respeito, meu querido. Que falta de respeito. Deus nunca autorizou isso, mas estão chamando, é o modismo chamar Deus de você. Que falta de respeito é isso? Nós precisamos de nos posicionar como cristãos autênticos. Temos que tirar a hipocrisia da gente. Temos que afastar essa hipocrisia da gente. Nós não podemos ficar pegando as coisas erradas e trazendo para as nossas vidas. Nós temos que pegar as coisas erradas e retirar da nossa vida. Temos que fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo. Pensa sobre isso, meu querido. Pensa no que você tem sido como cristão. E você que está acomodado aí no seu trono, achando que tudo está normal, reflita, porque a obra não é sua. Você recebeu uma função para fazer a obra do Senhor. Não foi para sentar num trono e ficar confortado, não, meu querido. Você tem que fazer a obra do Senhor. Você precisa de sair do seu conforto. Você precisa sair do seu comodismo e fazer a obra do Senhor. Pensa sobre isso e que Deus te abençoe.